Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos fazer uma introdução ao Blender. O Blender, para quem não sabe, né, para quem está chegando agora nesse mundo de 3D e animação, ele é o software livre, gratuito, de código aberto mais famoso do planeta, praticamente. Tá todo mundo usando o Blender recentemente, tá? Inclusive muita gente que era de softwares pagos como Maya, Max, Cinema 4D, entre outros, está começando a migrar para o Blender também. Porque o Blender deu uma boa melhorada nesses últimos anos, tá, gente? O Blender, para quem não sabe, ele ele era bem, assim, ao meu ao meu ver, ele era bem precário, tá? A galera se forçava a usar ele porque ele era de graça, né? Mas ele tá chegando num nível que ele tá começando a bater de frente com softwares pagos, tá? E tudo isso começou a acontecer quando ele começou a receber uns investimentos a mais aí de empresas grandes, né, como Facebook, AMD, Nvidia, entre outras aí. Eu mesmo era uma pessoa que torcia um pouco o nariz pro Blender, gente, porque eu lembro que a primeira vez que eu descobri o que era Blender, né, logo que eu tava aprendendo a modelar as primeiras coisinhas assim, eu peguei o Blender, acho que era 2.26, cara. Nossa, acho que era lá de 2005, alguma coisa assim. E, nossa, eu lembro até que quando você abria o software, né, aparecia uma cenourinha, assim, 3D modelada. E, cara, que negócio terrível, cara. Eu não sei como alguém conseguiu usar o Blender naquela época, cara. E tinha gente que usava e fazia coisas legais até. Porque o Blender, cara, ele não tinha interface nenhuma praticamente. Tudo era atalho. Ele não explicava nada. Nada, não dava uma dica de como mexer um objeto na tela, cara. Era terrível o Blender, cara. Sem falar também que as ferramentas dele era muito arcaica. Você ia modelar alguma coisa, era tudo atalho, cara. Era tudo atalho. Você não tinha. Nossa, para mexer, pra selecionar um vértice era atalho. Era terrível. E, por exemplo, se ia cortar uma face, cara, isso era uma coisa que me irritava muito, que me fez até meio que, sabe, não querer abrir o Blender nunca mais, né? Se ia cortar uma face de um objeto, ele não tinha suporte a N-Gon, cara, né? Que é os polígonos de mais de 4 lados. Então o que aconteceu? Eu cortava uma face, na outra do lado aparecia um triângulo. Era terrível modelar no Blender, cara. Olha, se você usava o Blender antigamente e conseguia fazer alguma coisa, parabéns, cara. Você era um herói, velho. Mas, pois bem, eu sempre acompanhei a evolução do Blender, apesar de eu não usar ele, eu sempre fiquei de olho assim, no que estava sendo implementado e tal, porque, querendo ou não, cara, é um software assim que eu tô torcendo pra ele melhorar bastante, cara. Porque os softwares da Autodesk, eles são o olho da cara, mano. Ainda mais depois que a Autodesk mudou esse negócio de licença, tirou a licença perpétua para tipo, né, aluguel de licença, essas coisas assim. Eu acho que ela tá sendo muito predatória no mercado, assim, ela tá sendo muito canibalizando o mercado, né? Não só ela, todas essas empresas agora com esse negócio de, né, você aluga o software, você aluga a ferramenta, você não compra mais nada, né? Você aluga a licença, precisa de uma licença para usar o software, né? E o Blender, bem, o Blender é de graça, né? Só que a gente não usava o Blender porque, pelo menos no meu caso, né? Porque ele atendia totalmente as nossas necessidades. A gente tinha que trabalhar muito rápido. Somente se você já trabalhou, já teve um pouco essa noção de como é trabalhar em produtora ou para produtoras, tá, gente? Tem que ser muito rápido, gente. Já tem que ter umas ferramentas ali que você resolve as coisas muitas vezes de um dia pro outro, né? E, cara, como que você ia modelar, né, numa ferramenta que, porra, se ia cortar uma face, ele gerava um triângulo em outras duas. Era terrível, né? Mas o Blender, eu lembro que ele sofreu uma grande alteração, acho que na versão 2.5, né, que já deu uma boa melhorada nele. E depois na 2.8, que já chegou próximo aqui dessa versão que a gente tá, já tá a interface mais parecida com essa daqui, né? Já tá mais amigável. E depois também ele sofreu uma alteração agora na 3, tá? Que agora sim ele já está começando a chegar perto dos softwares pagos, tá, gente? Do software da Autodesk, por exemplo. Inclusive, estou vendo muitos artistas assim que eram de Maya, de ZBrush, de Max, estão migrando pro Blender. Inclusive eu, tá? Eu só vou falar também que eu não sou um usuário assim expert de Blender, tá? Faz pouco tempo que eu estou migrando assim para ele. Eu tô migrando aos poucos também, porque tem muita coisa que ainda tenho que fazer no Maya, por exemplo. Mas eu tô gostando bastante dele, inclusive por algumas coisas que eles acrescentaram
nessas últimas versões aí, que está deixando ele bem próximo da experiência de usar um Maya, por exemplo. Tá? Eu vou falar sobre isso aqui no vídeo também, tá? Então vamos lá. Interface do Blender, tá? O Blender, quando você abre, ele já vem com essa interface e ele já cria esse cubinho aqui por default pra gente, tá? Depois eu ensino aqui como tira esse cubinho e cria qualquer outro objeto, tá? A interface do Blender é toda customizável, então se eu quiser abrir outra janelinha aqui, para ficar com vários viewports, como é no Maya, por exemplo, ou no Max, eu venho aqui no canto de cada janelinha, vocês vão reparar que fica essa cruzinha aqui. Eu venho aqui, clico e seguro e arrasto, ó, que ele vai criar outra janelinha aqui pra gente. Se eu selecionar aqui no meio, eu posso, né, definir aqui o tamanho da janela. E eu posso criar outras, ó, também. Opa, aqui não. Aqui. Criar uma aqui. E criar outra aqui, ó. Calma aí que eu cliquei errado aqui. O Blender tem isso aqui, que é o de juntar, caso eu tenha clicado errado, já vou chegar nisso aqui pra vocês, tá? Ó, cliquei aqui, criei outra, se eu clicar aqui, opa, clique e arrasto, e vai gerar outra aqui pra mim. Quero juntar, como eu já fiz aqui sem querer, tá? Clica aqui, segura, que ele vai gerar aqui essa opção, né? Essa setinha aqui com essa opção. E quando aonde ficar a interface que ficar mais escura, ele vai juntar para mim, ó. Certo? Novamente, ó, aqui clica e segura na próxima que ele vai juntar. Aqui é a mesma coisa. Tá? Ah, quero mudar a interface aqui, quero colocar outras coisas. O Blender é customizável, então eu posso vir aqui. Sei lá, quero colocar outra timeline, fica aqui. Quero colocar parte de UV, né, pra gente trabalhar com texturas, também. Então é sempre assim, tô trabalhando com uma coisa, ou eu posso simplesmente mudar aqui o que eu quero, né. Vou colocar um double sheet pra gente animar algumas coisinhas. Vou colocar aqui de novo na viewport. Eu posso sempre clicar, criar outra janela para criar, né, outra coisa que eu queira trabalhar, certo? Quero tirar, se clica e arrasto para a janela que eu quero juntar, que ele vai juntar aqui pra gente, certo? Se você ficar de saco cheio, você só vem aqui, File New General, que ele zera aqui tudo a interface pra gente, tá? E volta a ser default. Então tá. A outra coisa que a gente tem que falar é como a gente manipula as coisas aqui dentro do Blender, tá? Primeira coisa, como a gente move câmera e tudo mais. Eu segurando o scroll do mouse, movendo o mouse, né? Segurando o scroll e movendo o mouse, ele vai dar esse orbit aqui pra gente no objeto. Eu rolando o scroll, ele vai dar um zoom. Se eu segurar o Ctrl, o botão o scroll, ele vai dar esse zoom aqui também pra gente. Se eu segurar o Shift e o scroll, ele vai dar o pan, tá? Vocês já podem reparar que ele é um pouco mais de atalho do que, por exemplo, o Maya, né? Que a gente só segurava o Alt e fazia as três coisas. Ou o Soft Image, que a gente apertava o S lá e já fazia as três coisas. Isso é uma coisa que eu não gosto tanto no Blender, cara. Ele tem um excesso de atalhos. É meio complicado você decorar todos. Eu mesmo não sei todos, tá, gente? Eu vejo muita gente aí outros tutoriais. O cara praticamente tá, sei lá, digitando um texto ali de atalhos no Blender, cara. E, cara, eu não sei como essa galera consegue trabalhar assim, tá? Mas eu vou explicar mais pra frente um jeito da gente melhorar isso. Então tá. Quero agora manipular os objetos. Como é que eu faço? Aí vai ser o seguinte, gente. Você vai selecionar o objeto, tá? E vou apertar a tecla G, que é o equivalente ao mover, né, no Max ou no Maya.
E o G move o objeto. Só que ele vai mover para todas as direções assim, ó, loucamente, tá? Ah, mas eu queria mover só em um eixo. Então eu tenho que clicar apertar o G, ou se você já tiver apertado, ele vai estar assim. E apertar o eixo que eu quero mover, sei lá, quero mover no eixo X, aperto o G, depois o X, daí ele move só no eixo X, ele vai travar no eixo X aqui para mim. Quero mover no eixo Y, aperto o G e o Y. Quero mover no Z, G e o Z. Você deve estar se perguntando, ah, mas isso é meio confuso, né? Eu tive que apertar vários atalhos, eles não são próximos um do outro. Pois é o Blender. Quero rotacionar, aperto o R. Ele vai rotacionar a partir da viewport, né, do ponto de visão que eu estou tendo aqui. Então tá, se eu mudar, por exemplo, aqui, apertar o R, ó, tá vendo? Ele rotacionou também aqui. Quero rotacionar só em um eixo, mesma coisa, apertar R e X, por exemplo. Opa, R, X. Ele vai rotacionar aqui no eixo X. R e Y. Vai rotacionar no eixo Y. R e Z. No eixo Z. O Scale é a mesma coisa, né, para escalonar o objeto. Scale, aperta o S, tecla S no teclado, que ele vai fazer o Scale. Se apertar o S, X, mesma coisa, né? Vai escalonar só no X. Com Y vai só no Y. Com Z vai só no Z. Quero editar objetos, tá? Eu tô sendo um pouco rápido aqui, porque eu vou explicar daqui a pouco um jeito a gente fazer isso mais fácil. Aperta a tecla Tab aqui no objeto, que ele vai entrar nesse modo de edição aqui, ó. Tá? Daí, aqui em cima eu seleciono os modos, ó. Aqui seria o modo de pontos, de edges ou de faces, tá? Só lembrando que o Blender, cara, ele meio que segue uma coisa que é mais ou menos igual ao Max, tá? Lembra que o Max, quando a gente cria um objeto, a gente não consegue editar ele, a gente tem que converter para Editable Poly. Aqui no Blender é mais ou menos a mesma coisa, tá? A gente tem que entrar no Edit Mode cada vez que a gente precisa editar o objeto. A gente pode entrar por aqui, ó. Tá? Inclusive tem outros modos para a gente trabalhar com os objetos. Ou a gente pode apertar a tecla Tab, que ele já entra aqui no Edit Mode, certo? Caso eu queira voltar, sei lá, animar, fazer outra coisa, eu tenho que voltar para o Object Mode, tá? Então Tab entra no Edit Mode. Ah, eu quero manipular um objeto de uma forma mais fácil, eu esqueci de falar isso, né? Tem esses ícones aqui do lado, tá? Que aqui ele gera aqui um gizmo pra gente, ó, que é um pouco mais fácil a gente manipular, tá? O atalho fica aqui embaixo, tá? Quando a gente deixa o mouse um pouco pressionado aqui sobre esse objeto, tá? Ele deixa um atalho aqui, ó, Shift espaço, daí ele vai gerar esse outro menuzinho aqui. Eu, sei lá, escolho o que eu quero rotacionar, Shift espaço, aperto o G, ele gera aqui o G de novo pra gente, Shift espaço, ele vai apertar aqui, ó, o S, que ele vai, né, de escalonar. E tem também esse manipulador aqui, que ele é os três ao mesmo tempo, tá? Sei lá, nunca precisei usar isso, acho que no Maya tem isso aqui também, mas dificilmente a gente vai usar isso aqui. Mas se precisar, tá aí, tá? E... tá, vou voltar aqui o Blender. Vamos voltar aqui para o modo de edição. Apertar aqui Tab. Seleciono os vértices aqui, caso eu queira, né? Para editar os vértices, a gente faz a mesma coisa, né? O G vai mexer o vértice aqui, né? Ó, que você selecionou loucamente. Tem que apertar o X. Que é no Y. Vai ter que apertar o G. Opa! Selecionei errado aqui. G. Quando eu tiver assim, aperto o Y. Ele vai no Y. Ou no X. Ou no Z. Tá basicamente a mesma coisa. Ou então seleciona aqui as faces, né? Faça a mesma coisa, né? Quero, sei lá, escalar a face. Scale vai escalonar tudo aqui.
quero, sei lá, escalonar só em um eixo, mesma coisa, né? Z, Y, aliás, Z, né? Y, é tanto atalho esse Blender, cara, que eu até me confundo. X. Então tá, como eu faço, sei lá, para criar objetos aqui também, volto pro Edit Mode, e para criar objetos no Blender, ele tem uma coisinha que eu acho extremamente complicada, tá? Em algumas situações é até útil isso aqui, mas eu dependo desse cursor aqui, não só para criar coisas, tá, aqui no Blender, mas para fazer várias outras coisas também. O que seria esse cursor? Eu selecionando aqui o cursor, ou o atalho que é a barra de espaço, Shift barra de espaço, né? Shift barra de espaço. Tá? Que ele vai criar selecionar esse cursor aqui. E com esse cursor eu consigo criar os objetos, tá? Porque o Blender sempre vai criar as coisas baseado na posição desse cursor aqui. Tá, bom. Bem, não sei, viu, gente? Como eu disse, tem algumas situações que isso ajuda, né? Mas a grande maioria depende que eu acione o cursor para criar outro objeto, né? Ou seja, é um comando a mais que você tem que fazer, né? Eu acho isso pouco produtivo, tá? Mas tem gente que ama isso aqui de paixão, tá? Então quem sou eu para falar? Talvez seja só falta de prática mesmo. Tá? Então para criar as coisas eu seleciono aqui o cursor, venho aqui em Edge, vai abrir aqui esse menuzinho, né, com um monte de coisas para criar, que nem é no Soft Image, por exemplo, né, no Maya também. E eu vou criando as coisas aqui baseado na posição do cursor, tá? Qual que é o problema disso? Quero selecionar esse objeto. O cursor está ativado. Eu tenho que vir aqui para conseguir selecionar, tá? Ou apertar aqui o W, né, que é o atalho aqui. Inclusive, se eu apertar o W, ele muda aqui o modo de seleção pra gente, tá? Que nem é no Max. Muda aqui pra Brush, muda aqui pra Laço. Aqui é um Tweak, né? Que é só pegar e arrastar. Isso aqui é interessante, que é que nem no Maya e no Soft Image. Ou então, a ferramenta de Box, né? Que seleciona todos. Então, eu fico apertando aqui o W, vai mudando aqui. Agora você deve estar pensando, nossa, para modelar isso aqui, ele é um pouco mais complicado do que no Maya, por exemplo, né? Que eu tenho que entrar no modo de edição, selecionar aqui, para os atalhos aqui dos modos de edição é o 1, aqui no teclado que eu seleciono os vértices, o 2 são as edges, ó. E o 3 são as faces, tá? E o Blender tem uma coisa que é um pouco parecida com o Soft Image, que é o seguinte, ó, por exemplo, tem essas faces aqui, né? Eu quero selecionar as faces, todas as faces, vocês vão reparar que a de trás não foi, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no modo X-Ray, né, de raio-x, que daí eu consigo selecionar todas. Por quê? O Blender só seleciona as faces que está virada para a câmera. O Soft Image tem uma coisa que é mais ou menos parecida, né? Que a gente tem que selecionar a face inteira para selecionar, né? Senão ela não vai. Blender, você tem que ativar o X-Ray para selecionar as faces de trás do objeto. Então tá. Alguns atalhos aqui do Blender, né? Eu já falei para criar objetos aqui, que é o Shift A. Shift A. Ele vai abrir esse mesmo menuzinho aqui. Eu fiz um atalho aqui que acho que é o Shift Ctrl A. Ctrl A, que é para aplicar. É um outro atalho também que a gente vai ver mais pra frente, que é essa parte aqui de objetos, tá? Cara, é atalho demais o Blender, cara. E não necessariamente ele te explica os atalhos, tá? Alguns ele deixa aqui, tá? Inclusive a gente pode, se quiser, tirar esse atalho de grep. Eu lembro que quando eu tentava usar o Blender, né, antes da versão 3, eu não gostava desse atalho aqui, né, do G, que a gente aperta o G, ele, né, já deixa essa ferramenta loucona aqui. Eu gosto do gizmo, tá? Eu gosto de ter controle do que eu estou fazendo.
sem ter que digitar um texto aqui para manipular as coisas. Então você pode vir aqui no Blender e colocar Assign Shortcut. Tá? Então ele vai, a gente aperta aqui, no caso eu apertei o G mesmo. Então toda vez que eu apertar o G, deixa eu tirar aqui para vocês verem, ele já vai me gerar esse manipulador, né? Em vez de gerar aquele manipulador lá, eu tenho que gerar apertar a tecla, né, do eixo que eu gostaria de utilizar. Aqui para rotacionar a mesma coisa, eu posso vir aqui, clica com o botão direito, Assign Shortcut e sei lá, aperto R. Então toda vez que eu selecionar aqui um objeto e apertar o R, ele já não vai ficar rodando lá loucamente, ele vai ficar com esse manipulador aqui, né, pra gente utilizar. O Scale eu posso fazer a mesma coisa, né, aqui Assign Shortcut, apertar aqui o S, toda vez que eu apertar o S, aqui já ele não vai ficar loucão, escalonando o objeto, dependendo de eu apertar uma segunda tecla, né, para ele travar num eixo. E eu usava o Blender assim, porque eu não conseguia me acostumar com aquele outro jeito que era, né? Até que veio uma solução aqui muito, mas muito melhor, que me fez de fato olhar para o Blender e pensar, puta, agora acho que é a hora de migrar para esse software. Que seria o quê? Esquece tudo isso que eu falei aqui para vocês. Vem aqui, Edit, Preferences, coloca aqui, ó, Industry Compatible, tá? E vamos fechar. Agora, cara, vocês não têm ideia de qual foi a minha reação de quando apareceu essa opção aqui no Blender, cara. Foi mais ou menos assim, ó. Ai, que delícia, cara! Pois bem, porque é o seguinte, gente, agora ele ficou no padrão do Maya, agora ficou muito mais fácil. Agora, por exemplo, eu quero rotacionar, seguro o Alt, botão esquerdo do mouse, rotaciona. O zoom continua sendo, né, o scroll. Quero dar pan, seguro o Alt, botão do meio. Quero dar zoom, né, caso eu queira um zoom mais diferenciado aqui, mas até um pouquinho mais preciso, seguro o Alt, botão direito do mouse. Quero travar no objeto, aperto o F. É exatamente como é no Maya, gente. Quero dar o zoom em todos os objetos, aperto o A, né, que é de All, né. O F é de frame, né, que nem é no Max, no Soft Image, entre outros softwares aí. Quero mover, aperto o W, né. Porque aqueles atalhos do Blender, gente, eles são totalmente contraprodutivos, eles são distantes um do outro, eles fazem com que você mexa demais a mão no teclado, né. Dependendo do atalho, você tinha que largar um mouse para digitar, entendeu? Quero rotacionar, aperto o E exatamente como é no Maya, tá? Já dá um manipulador aqui pra gente, né? O gizmo. Aqui, escalonar a mesma coisa. E agora ficou até mais fácil, por quê? Ó? Quero editar uns objetos. Eu não preciso entrar no Edit Mode, né? Apertar o Tab e depois selecionar a parte do objeto que eu quero editar. Eu simplesmente aperto 1, que ele já entra aqui no Edit Mode. Quero, sei lá, selecionar edges, aperta o 2, que ele já vai direto para as edges. Faces, aperto o 3. Quero selecionar aqui, voltar para o modo de objeto, aperto o 4, que ele volta para o modo de objeto. Vocês entendem como isso simplificou demais, cara? Demais, meu Deus, agora, por isso que eu falei, agora é o momento de migrar pro Blender, cara. Falta pouquíssimas coisas assim para mim migrar de vez pro Blender, cara. Eu vou falar isso nos vídeos futuros para vocês. Deixa eu só voltar aqui pro modo clássico do Blender. Caso você não queira, tá? Você queira voltar pro modo, você queira trabalhar no modo convencional, é só voltar aqui, ó. Blender Preferences, Key Map e Blender, tá? Que ele volta, ou você coloca aqui do Industry Compatible, tá? Eu vou usar todos esses aqui nos vídeos, tá, gente? Porque eu acho muito mais fácil. Por exemplo, eu queria, sei lá, mudar a câmera pra frente. Eu teria que ou vir aqui, ó, e mudar as câmeras, né?
Antigamente, tá? Não tinha isso aqui, gente. Era só no atalho. Você vê como era terrível. Então eu tinha que vir aqui no teclado numérico, acho que é o 1. A top, eu acho que era o 7. Eu tô chutando aqui porque eu não lembro de cabeça, tá? Button, eu acho que era o... não me lembro. O right é o 3. Então percebe, gente, cara, e outro, o software não te dá isso, cara. Você teria que ficar debulhando a documentação do software para descobrir esses atalhos, né? Agora aqui, se a gente vir aqui em Preference, Key Map, vou voltar aqui para Industrial Compatible, ou você pode usar aqui, né? Que já tá aqui, já tá fácil. Além de ter o Alt, que é muito mais preciso do que usar aquele outro atalho do Blender, eu posso vir aqui apertando a tecla V de View, né? Ele já coloca aqui todas as views pra gente, ó. Tá? Daí eu só clico aqui, ó, e ele já vai pra gente automaticamente. Ou se eu quiser, né, eu posso digitar, né, o V e sei lá, o 7, que é de front, o V e o 8, que é top, tá? Mas é praticamente, ele é tão melhor esse Pie menu, né, que nem tem no Maya, só que a gente tem no Maya, a gente já usou várias vezes lá. Que, né, ficou muito mais fácil de usar, cara. Então, olha, parabéns pra galera da Blender Foundation, que tá deixando o software cada vez mais padrão da indústria e muito mais simples de se utilizar, tá? Eu vou parar esse vídeo por aqui, é muito para não sobrecarregar vocês de informação. Próximo vídeo, nós vamos modelar aqui algumas coisinhas básicas, lembrando que eu vou usar esse modo compatível aqui da indústria, né, que é basicamente o que a gente já está acostumado com os outros softwares, tá? Para a gente não perder tanto tempo brigando com o software, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal e deixa o like primeiro, depois se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.